Então, vamos abrir para Romanos capítulo 10. Esta série se chama Porque Deus Amou o Mundo. Estamos refletindo do fato que Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus missionário. E o desejo dele é que todos possam ouvir a mensagem. Que todos possam responder à mensagem que é o Evangelho. Que todos possam ser salvos. É o desejo de Deus. A Bíblia fala isso em vários lugares. Segundo Pedro e também Deuteronômio, do Velho Testamento até o Novo Testamento, podemos ver o desejo de Deus para as nações. Então começamos com um tipo de visão bíblica de Gênesis até Apocalipse, 2 semanas atrás. Semana passada tratamos uma passagem de Jonas, do Velho Testamento. E hoje à noite nós vamos olhar no Novo Testamento e especificamente no livro de Romanos. E aí, vou tocar aqui então. Romanos 10, e vamos começar com versículo 8. Aqui tem português e alemão. Vamos ler juntos em português. E quem entende alemão pode também ler ao lado em alemão. Mas vamos ler juntos estes primeiros 3 versículos da passagem para hoje à noite. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. São versículos que talvez muitos conhecem, ou talvez outros não. Mas o que diz esta passagem? As boas novas. Se alguém perguntar o que é o Evangelho, a Bíblia apresenta o Evangelho várias vezes, não só uma vez. Podemos ver João 3:16 e seguinte, é o Evangelho. Como Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, o que? Não pereça, mas tenha vida eterna. E podemos ver o Evangelho em Atos, quando o povo pergunta, Atos capítulo 2, a Pedro, o que devemos fazer? E ele responde com o Evangelho. Podemos ver vários lugares na Bíblia. Aqui hoje à noite, nós temos o Evangelho de uma forma bem fácil de entender. Eu posso dizer que a Bíblia, eu tenho aqui a Bíblia em 3 linguagens, não parece a Bíblia normal, mas a Bíblia não é tão fácil, às vezes, para a gente entender. Mas o Evangelho, as boas novas, o que eu devo fazer para receber a salvação do Senhor, não é complicada. Até uma criança pode entender isso. O que eu devo fazer para agradar o Senhor todos os dias? Não é complicado. A Bíblia é clara nisso. Mas também na Bíblia tem coisas profundas. O grupo de adolescentes estão pensando naquele versículo, dos 10 mandamentos, de não matar. O que quer dizer isso? E em uma guerra, o soldado na guerra, o que ele vai fazer? Ou alguém entra na sua casa e quer matar a sua família. E você tem como proteger a família, mas tem que matar esta pessoa. E agora? Então, tem coisa que é mais profunda e tem que procurar em toda a Bíblia para entender melhor esses assuntos que vêm. Nossa vida normal, não acontece isso. Sabe que a maioria dos policiais, nos Estados Unidos, no mínimo, a maioria, se tiver uma carreira de 20, 30, 40 anos, nunca dispara a arma em momento de ação com alguém. Nunca.
faz 30 anos de serviço, talvez tira a arma e fala para, e a pessoa para. Então a ideia é que você talvez vai entrar numa situação e precisa matar alguém para proteger a família, não é uma coisa comum, entende? Pode acontecer, é bom entender sobre isso. Mas a coisa comum, todos nós precisamos da salvação de Deus. Todos. Todos nós precisamos entender como viver todos os dias. E essas coisas não são complicadas. O que diz a Bíblia aqui? A salvação é pela fé. Não é uma coisa que eu posso ganhar pelas boas obras. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus exige do homem para a salvação? Deus já fez tudo. Jesus Cristo morreu na cruz. Pagou o preço. O que mais eu posso fazer? O Filho de Deus morreu no meu lugar. Exige mais alguma coisa para eu ser perdoado? Tem mais alguma coisa que eu podia fazer além disso para Deus pensar, eu quero perdoar este homem? E o preço que ele deve de pecado, olha, Jesus pagou 99%, mas a sua parte não. Não existe nada disso, entende? O pagamento foi feito. Jesus morreu na cruz, pagou tudo. O que eu preciso fazer mesmo é nada. Mas eu preciso receber este dom gratuito de Deus. A Bíblia, muitas vezes, e aqui claramente diz, nós temos uma responsabilidade. A palavra responsabilidade vem da palavra responder. Responsabilidade quer dizer que você tem que responder para alguma coisa. Eu sou responsável pelos atos dos meus filhos menores. Se eles fazerem uma coisa mal, eu, como pai, eu tenho que responder para isso. Fazer alguma coisa. E nós devemos uma resposta. E esta resposta está aqui, o que diz? Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, será o quê? Salvo. Tem que fazer outra coisa? Então as pessoas vêm pensando, tudo bem, eu vou orar, vou confessar Jesus e, claro, eu creio que Deus existe, sou salvo, agora posso viver como eu quero. Quando falamos com estes muçulmanos que estão aqui, sabe uma coisa interessante? Eu entro em conversa com eles, principalmente em Viena, que são um grupo que fala farsi, e eu tenho um tradutor lá. Eu pergunto, o que você pensa de cristianismo antes de aceitar Cristo? Muitos deles são crentes agora, mas antes de aceitar Cristo, eu perguntei, e antes, como foi o seu pensamento sobre o cristianismo, sobre cristãos? Quase todos falam o seguinte, eu pensava que o cristão não tinha regra nenhuma, que podia fazer qualquer coisa, porque a pena do pecado já foi pago. E o cristão era a pessoa que podia roubar, podia fazer mal, podia ser corrupto, podia trair marido, a esposa, e depois pedir perdão do Senhor e continuar vivendo. É isso nossa fé? E quando eles começam a estudar a palavra de Deus, entender que nós temos regras também. Simplesmente que não são as regras que nos salvam dos pecados, são as regras que nós precisamos viver diante do mundo para mostrar o que? A justiça de Deus. Que nós somos diferentes. Nós somos transformados. Então não é que eu posso dizer, olha, eu vou confessar, Jesus é o Senhor. Confessei. Eu acredito que Ele morreu, sou salvo. Tão simples assim. Porque estou tirando este versículo do contexto bíblico. Naquele dia, quando Paulo estava escrevendo isso,
O que aconteceria com uma pessoa que não diz: César é o Senhor, mas colocou o nome de Jesus em lugar de César? Qual foi a pena para isso? A morte. A morte. Então Paulo está dizendo para um povo que entende, a hora que você declara Jesus é o Senhor, esta palavra tem valor. Valor da vida e morte. Pode te salvar mesmo, sim, uma confissão assim. Mas não é uma confissão qualquer que eu faço hoje e amanhã eu vou viver como eu quero. Eu vou colocar minha vida em risco a hora que eu digo isso, publicamente. Confessar quer dizer publicamente. Então essa ideia que eu posso dizer algumas palavras, ou tem alguma oração mágica, entende? Se você orar essa oração mágica, alguma coisa mágica vai acontecer, você vai ser salvo. Essa ideia não existe, irmãos. Nós precisamos confessar como o povo naquela época precisava confessar que a minha vida não é mais meu. Jesus Cristo é o Senhor. A minha vida pertence a Ele. E Ele é o Rei. Ele vai me guiar. Eu vou seguir os passos dEle. Eu vou ser um seguidor de Cristo. E o custo, não estou pensando no custo. É esta decisão que salva. Esta fé. Confessar com a boca, primeiro. Crer que Deus o ressuscitou dentre dos mortos. Qual tipo de fé é isso? Nós não entendemos muito bem a palavra crer, fé, confiar na linguagem original. É só uma palavra. No grego, pisteu é a palavra que é a raiz de todas essas três palavras que temos em inglês. Então, quando você ver crer e ver fé, é a mesma palavra. Se você crer em alguma coisa, quer dizer que você tem fé, mas é o verbo fé, que nós não temos em português nem em inglês, o verbo fé, de agir em fé, que está lá. E a mesma ideia dentro é confiança, que eu confio nisso. Eu confio nisso tanto que eu vou viver isso todos os dias da minha vida. Esta é a fé cristã que nós temos. Não é eu acho que talvez Cristo, Ele ressuscitou sim. É uma confiança que Cristo ressuscitou. Que Deus fez isso. O que quer dizer isso? Deus fez isso por quê? Porque Ele morreu por mim. E foi feito a vontade de Deus nisso. O que mais? Este Deus que ressuscitou Ele dos mortos tem todo o poder. Pode fazer qualquer coisa. A minha confiança não é em qualquer crença. É crença no Deus Criador do universo que pode fazer qualquer coisa. Você está vivendo isso? Quando tem que tomar uma decisão, eu faço A ou B. Você decide pensando, o Deus que criou o universo quer que eu faça o correto, a minha decisão. E depois, Ele pode me cuidar. Até a morte, Ele pode me ressuscitar dos mortos. As duas coisas estão ligadas na mente daquela época. Eu vou confessar Cristo é o Senhor, arriscando minha vida. E se eu morrer, Deus pode me ressuscitar dos mortos. E quando eu morrer um dia, Ele vai me ressuscitar dos mortos, da mesma maneira que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Está entendendo? Como nossa fé é simples entender, mas é profundo, mesmo na vida, as consequências. Precisamos entender o que é isso para ser salvo. Não é só falar algumas palavras mágicas, mas é confessar mesmo que Jesus Cristo é Senhor. Vou seguir os passos dEle e confio nele até a morte. É isso mesmo. Nossa resposta
para receber o dom gratuito. Não custa nada, eu não preciso fazer boas obras, não preciso fazer nada. Mas eu não posso dizer, sim, Senhor, eu quero viver para sempre, mas do meu jeito. Não vou seguir Cristo, não. Vou seguir o plano que eu tenho para a vida. Cheio de qualquer coisa como eu quero. Como é Jesus Senhor naquele momento? Ele é o Senhor no momento que você está fazendo o que você quer? Ele não é. Você quer Jesus o Salvador sem receber Jesus o Senhor. Não quero dizer que você tem que ganhar a salvação pelas boas obras, de jeito nenhum, mas é uma decisão profunda que transforma, que Deus usa para nos transformar. Então, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Depois de falar uma coisa pesada para a congregação, o apóstolo Paulo começa a falar uma coisa bom. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos o que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem pode ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Bem clara. E como a pessoa pode fazer isso? Interessante. Se baixarmos um pouco mais para versículo 17, diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem como? Por ouvir. A Bíblia diz isso mais do que uma vez. Diz que o Evangelho é o poder de Deus. Não é que existe um poder atrás do Evangelho. O Evangelho, as boas novas, tem poder. A palavra de Deus tem poder. Deus criou o universo com a palavra dele. Jesus é chamado o quê? Palavra de Deus, Logos. A palavra tem poder. A palavra com o Espírito Santo dá convicção da verdade, da justiça. E assim a pessoa recebe de Deus a palavra e a fé. Às vezes nós queremos colocar mais alguma coisa no processo, mas o processo é fácil. A palavra vem, a pessoa diz sim, estou pronto de seguir Cristo como meu Senhor. Eu sei que Ele pode me cuidar em qualquer momento. E a pessoa é transformada pelo poder de Deus, porque é Deus que age em nós. Eu não tenho o poder de me transformar. Eu não tenho este poder, é Deus que tem este poder. Deus não me deve nada, nem por crer em Cristo. Ele me ama, eu sou filho dele, mas Ele não me deve nada. Eu sou também servo do Senhor. Talvez eu vou sofrer alguma coisa. Eu preciso fazer a vontade do Senhor até a morte, e Ele vai me ressuscitar. Vou viver para sempre com Ele. Por que estar preocupado? Mas tem algumas perguntas que vêm depois. Como, pois, invocarem aquele em quem não crerem? Como é a pessoa pode dizer, Deus, eu quero a salvação, mas não acredito que o Deus existe? Eu preciso de ajuda, de algum poder espiritual, mas eu não acredito que nem existe poderes espirituais. A pessoa tem que, no mínimo, crer que Deus existe. E talvez tem que aprender disso de nós, de nosso testemunho, de nossas vidas. E como crerão naquele de quem não ouvirem falar?
Como é que seu amigo, colega, familiar possa crer se ele ou ela não está ouvindo de você? Você acha que outra pessoa vai falar? Talvez. E como ouvirão se não houver quem pregue? Sabe, irmãos, nós temos duas responsabilidades. Primeiro, é crer e receber Cristo. Confessar com fé, ser salvo. Nossa responsabilidade não é fazer isso, efetuar isso, transformar a minha vida, mudar o meu coração, nada disso. Pagar o preço do pecado, nada. A nossa responsabilidade é dizer, sim, eu quero viver para sempre com o Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Hoje e para sempre confio no Senhor que Ele tem todo o poder, ressuscitou Jesus dos mortos. Segunda responsabilidade, eu ouvi isso de alguém, agora eu tenho a responsabilidade de falar isso para os outros. Atos capítulo 9, 10, 11, tem algumas histórias lá da conversão do apóstolo Paulo e depois Cornélio. E Pedro, é interessante, um anjo aparece para Cornélio e pedir para ele mandar para Pedro, que está numa outra cidade, um dia de viagem distante, mande homens para buscar este homem Pedro. Depois, mais um dia, Pedro tem que andar com os homens para voltar para a casa de Cornélio e falar, pregar o evangelho. A primeira vez que eu li isso, eu penso, por que o anjo não falou? Ele já estava lá na casa do homem. O homem viu que era um anjo, estava ajoelhado, sabe que é um anjo de Deus. Por que ele manda homens para pegar Pedro, que está ocupado? A igreja cresceu por 10 mil pessoas em pouco tempo, e ele é um dos pastores da igreja, ele deve estar ocupado. Por que mandar para Pedro e viajar mais um dia para ficar e falar? Sabe uma coisa? O anjo não tinha permissão de falar as boas novas. Na palavra de Deus, os anjos declaram a palavra de Deus, mas a parte de evangelizar, de falar de Deus, de falar as boas obras, é nossa. O que quer dizer isso? Nós temos fé em Deus e Ele tem fé em nós. A coisa mais importante, a palavra mais importante, as notícias mais importantes de Deus, Ele entregou a nós. E nós temos esta responsabilidade de falar e pregar. Quer dizer que Deus não vai mandar um anjo? Sim, Ele pode mandar um anjo, mas a responsabilidade é nossa. Deus não vai mandar o Espírito Santo para convencer aquela pessoa, para dar convicção do pecado? Sim, claro, mas a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, boas novas. E como pregarão se não forem enviados? E agora chegamos a parte um pouco, talvez, mais complicada. Porque nós pensamos aqui que todo mundo já ouviu o Evangelho. E talvez. Eu tenho uma Bíblia com 3 linguagens aqui, então você pode comprar a Bíblia aqui na Europa em qualquer linguagem, ler a Bíblia, pode ir para uma igreja, aprender as coisas de Deus. Às vezes pensamos que é assim em todo lugar. Mas, irmãos, não é. É interessante como este mundo é. Existem uns 16 mil povos. Um povo é um grupo como brasileiros, que falam uma língua, tem uma certa cultura, ou alemães, ou norte-americanos. Mas no mundo existem 16 mil povos que têm a língua delas própria, cultura delas própria, e que têm que entender a palavra de Deus, o Evangelho, na linguagem delas, de alguma forma. Entre esses 16 mil povos, existem 6.700 que não são alcançados ainda,
Quer dizer que nesses povos tem menos que 2% da população que é evangélico. Em alguns é quase 0%. E outra coisa, quase não existe recursos para aquele povo ouvir a palavra de Deus. Não tem igreja suficiente para alcançar a massa de pessoas que vivem nestes povos. E você pensa que, claro, 6.700, mas são povos como um tribo no Brasil que tem 50 pessoas. Alguns povos são assim, pequenininhos. Mas você quer adivinhar a porcentagem da população mundial que vivem hoje sem, de verdade, uma chance de ouvir o Evangelho? É 42%. Menos que a metade, glória a Deus. Mas 42% do mundo vive assim. Tem 50 grupos grandes. Só falando desses 50 grupos grandes, que são povos não alcançados pelo Evangelho, posso dizer algumas coisas. Os 50 grupos têm menos de que 2% que são seguidores de Cristo. Todos. Os indivíduos nesses grupos podem ter acesso muito limitado se houver ao Evangelho. Esses 50 grupos de povos não alcançados são compostos por 1.480 bilhões de almas. 1,48 bilhões de almas. Em cada 5 pessoas na Terra vivem nesses 50 povos não alcançados. Quer dizer, só 50 grupos têm 20% da população do mundo. São grandes grupos não alcançados. Todos destes grupos são maior do que 10 milhões em população. Maior, acho que do que a população da Suíça. Maior do que a Áustria. Os povos. Nenhuma possui uma igreja indígena, uma igreja da língua e cultura mesmo, capaz de levar o Evangelho a todo o grupo. E estes são só 50 grupos. Irmãos, nós temos uma mensagem para proclamar aqui na Suíça, na Europa e no mundo. Então, às vezes pensamos que estamos fazendo bem porque estamos pregando aqui. Sabe mais alguma coisa? 99% das pessoas treinados para pregar, para ensinar o Evangelho, trabalham dentro das igrejas que já têm o Evangelho. É menos do que 1% que vão para um povo assim. Não é fácil, claro. Mas nós estamos investindo muito pouco nisso. Eu fui para uma faculdade nos Estados Unidos, um seminário mesmo. O nível do curso lá é só mestrado. Você tem que ter um bacharel para entrar, para estudar teologia. E naquela época tinha uns 5.000 estudando teologia. E era um dos mais dedicados à missão no mundo. Este seminário, esta faculdade tinha uma visão de missões mesmo. Dentro das pessoas que formaram lá, sabe a porcentagem que foi para missões? 10%. 90% ficou nos Estados Unidos para ser pastores de igreja. Quando 40% do mundo não tem o Evangelho, estamos no mundo dos evangélicos mandando 1% para atender. Ouvi essa coisa 30 anos atrás. Deus é um general mais inteligente do que isso. Eu acho que o problema não é que Deus não está chamando. Eu acho que tem pessoas que não querem viver a sua fé em lugar diferente. Não é que Deus não quer. Não é que Deus não está chamando. Nós estamos assim. Porque ouvir esta mensagem vai dificultar a minha vida. Ou nós pensamos.
Mas eu e Cindy podemos confessar, não há nada melhor do que servir o Senhor. Aprender outra língua é complicado. Claro, todos aqui já aprenderam, não é tão difícil para vocês. Viver em outra cultura, sim. Mas como foi boa, não foi? Não foi? Ela recebeu uma foto hoje de uns anos atrás do grupo de adolescentes no Brasil. Aquele grupo tem quantos dedicados ao Senhor? 4, 5 que decidiram ser missionários. 2 que estão na escola de medicina para ser missionários, entende? Quando olhamos nisso, sentimos que Deus está, de alguma pequena maneira, nos usando para o reino dele. E qualquer dificuldade que passamos é pequena coisa, entende? O que vai sobrar da sua vida? O que você faz para o Senhor? No final, é só isso. Sua casa, este prédio, seu carro, tudo que nós temos é nada. Vai ser destruído e refeito. Deus vai refazer o mundo para nós, tudo bem. Mas o que vai sobreviver? Só obra dos que nós fizermos no plano de Deus. Quero abrir este momento para vocês também ter a responsabilidade de responder. E talvez hoje à noite você vai dizer, pastor, não sei como, mas eu sinto que Deus está me chamando para missões. Eu quero dizer sim. Ou talvez você está dizendo, eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu quero me dedicar a minha vida ao Senhor ainda mais, porque eu não estou vivendo como eu devo viver. Eu não estou falando com os outros sobre Cristo. Não estou vivendo como Deus quer que eu vivo. Eu quero hoje à noite pedir oração da igreja, que eu possa ser mais útil nas mãos do Senhor. Talvez você tenha uma outra pedida de oração. Eu estou disponível depois do culto para falar mais, mas neste momento você pode aparecer aqui diante do altar e dizer, Senhor, estou precisando ou me mudar, ou me aceitar a tarefa do Senhor, ou de outra coisa. Estamos aqui para orar. Quero pedir que a igreja orar em favor de qualquer pessoa que vem aqui neste momento. Este momento para você. Depois eu vou orar, pedir o poder de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida, e que Deus te equipa e o Espírito Santo vem para ajudar você a fazer o que Deus quer que você faça. Mas vamos ficar em pé, vamos, grupo de louvor, Juliana possa tocar e cantar. Vou orar, vamos ficar em pé, eu vou orar primeiro e deixar aberto este momento para você. Se você está aqui dizendo, pastor, eu estou precisando responder ao Senhor hoje à noite, venha aqui. Primeiro vamos orar, igreja. Senhor, a tua igreja aqui, teus servos somos nós, teus filhos, tuas filhas. E de verdade nós somos uma família e devemos ser uma família talvez mais forte, com laços mais fortes, mas reconhecemos que o desejo do Senhor é ser uma família espiritual aqui com o Senhor nosso Pai. Hoje à noite, Senhor, reconhecemos que temos responsabilidade que a gente tem que responder. Primeiro, ao Evangelho. Se alguém está aqui hoje à noite e você nunca entendeu o Evangelho de Deus, as boas novas, e hoje à noite você entende, o Espírito Santo está chamando por dentro do seu coração, você sente a presença do Senhor dizendo, vem aqui na frente, que a igreja possa orar em favor de você também. Mas este é o momento de decidir, sim. A minha resposta é
quero Cristo como meu Senhor, quero seguir o Senhor Jesus. Até a morte eu quero seguir a Ele. E após a morte Ele vai me ressuscitar. Eu tenho fé nisso. Talvez você está aqui hoje de noite, um crente em Jesus Cristo, e a sua vida não é o que Deus quer. Você não representa Jesus muito bem. E hoje de noite você tem que confessar e pedir perdão, mas também tem que começar de novo com Jesus. Você pode começar de novo hoje de noite. Você pode entregar os pecados aqui no altar e sair daqui limpo, puro. Você pode receber uma segunda chance com o Senhor. Talvez você está aqui hoje de noite dizendo: pastor, eu sei que existem muitos que não conhecem, na verdade que eu conheço, que não têm a alegria que eu tenho em Cristo, que elas precisam da paz que eu tenho com Cristo, da alegria que eu tenho. Eu quero fazer parte nisso, Senhor. De alguma forma, eu quero me dedicar melhor para o reino do Senhor. O Senhor está me chamando, eu quero responder sim. Também você pode vir aqui na frente. Vamos orar juntos, vamos nos dedicar à tarefa do Senhor mais forte ainda hoje à noite. Estamos aqui, Senhor, a Tua igreja. E como pastor, eu vou descer primeiro para ficar na frente dizendo: sim, Senhor, eu quero fazer ainda mais, me dedicar melhor para Teu reino e a Tua glória. Em nome de Jesus.